Autoriza o árbitro! Começa o Jogo Aberto, seu programa favorito de esportes está no ar, garotinho, com muitas notícias aqui do nosso esporte local. Estou devidamente trajado, olha só, porque hoje tem jogo do Brasil, tem jogo da seleção brasileira contra a seleção japonesa, fase 16 avos de final, jogo decisivo, jogo importante, mas também a gente vai falar tudo sobre isso aqui no Jogo Aberto, desse jogo da seleção brasileira e também jogo do Fortaleza de ontem, das repercussões aqui nos nossos times cearenses de ontem, no final de semana. Fortaleza jogou ontem e venceu contra o Sport. Ceará também jogou contra o Juventude, acabou perdendo aí, está se aproximando da zona de rebaixamento. Complicada a situação do Vozão, também a gente vai falar de Floresta, Série D do Campeonato Brasileiro e muito mais, Copa do Mundo também. Simbora, garotinho, o seu Jogo Aberto está no ar. Olha só, vamos começar esse Jogo Aberto falando, né, do Leão, porque o Fortaleza voltou a jogar ontem na Arena Castelão contra o Sport, confronto de leões. E o melhor, novamente, para o Leão do PC. Leão de volta à Arena Castelão, depois de uma semana. E com novidade no elenco, Brites retornava após se recuperar de uma lombalgia. Pela frente, mais um duelo contra o Leão da Ilha, adversário que o tricolor costuma levar melhor. Só nesta temporada foram 3 vitórias em 4 confrontos. E mais uma vez, a história se repetiu. No primeiro tempo, quem mandava no jogo era o Fortaleza. Vitinho arriscou de fora da área, mas Thiago Couto fez a defesa sem dificuldades. Depois foi a vez de Luiz Fernando tentar rasteiro e novamente o goleiro do Sport apareceu seguro para evitar o gol tricolor. Aos 27 minutos, Militeio dominou no peito e finalizou, obrigando Thiago Couto a fazer uma grande defesa. Mas no lance seguinte não teve jeito. Rodrigo cruzou, o goleiro se antecipou imaginando o cabeceio de Militeio. A bola passou por todo mundo e morreu no fundo da rede. Só que o Sport também deu o recado, assustando com Perrote de cabeça. Na volta do intervalo, o cenário mudou. O Sport cresceu na partida e quase empatou o jogo. Perrote cabeceou firme. João Ricardo fez uma defesa espetacular. E no rebote, Yuri Castilho, com o gol praticamente aberto, mandou por cima. Depois o atacante teve outra oportunidade, mas parou novamente no paredão tricolor. João Ricardo segurou praticamente tudo, menos essa. Yuri Castilho invadiu a área e rolou para Filipinho, que acertou a trave. No rebote, Perrote apareceu livre para empurrar para as redes e deixar tudo igual. Atacante matador. O Leão do PC tentou responder rapidamente. Pierre levantou na área. Luiz Fernando e Militeio se esticaram para alcançar a bola, mas Thiago Couto ficou com ela. Pouco depois, o camisa 9 testou firme de cabeça. E o goleiro Leonino voltou a aparecer com mais uma grande defesa. Já na metade da segunda etapa, um susto para o Fortaleza. Brites voltou a sentir a região lombar, justamente onde havia sofrido a lesão que o tirou dos últimos jogos. Sem condições de continuar, deu lugar a Lucas Gasal. E quando a partida caminhava para mais um dia sem vitória, no apagar das luzes apareceu o chute de Wellington, que aproveitou a oportunidade e balançou as redes tricolores. Festa no Castelão e mais 3 pontos para o Fortaleza, que confirmou a boa fase diante do Sport e manteve a escrita no confronto. O primeiro tempo foi dominante da equipe tricolor, só que na segunda etapa o time de Thiago Carpini não conseguiu sustentar, levando empate da equipe de Recife. Mas não foi suficiente, porque o Wellington salvou a noite da torcida do Leão. E agora o Fortaleza
volta a vencer na Série B. Uma vitória, né, parcialmente ali no primeiro tempo. E no segundo realmente foi um tempo muito ruim e não foi ordem minha para que a gente recuasse e jamais eu faria isso jogando dentro de casa, vencendo por 1-0. Eu quero fazer o segundo gol e liquidar a partida, não sofrer até o final e fazer um gol no final. Não é para isso que a gente trabalha, mas são circunstâncias do futebol e que bom que aconteceu dessa maneira que nós vencemos, mas a gente sabe que tem muita coisa aí a ser ajustada, a ser melhorada. É isso mesmo, pessoal. Vitória do Fortaleza, né, volta a vencer na competição. E isso é notícia aqui, ó, do nosso portal IBAN.CE. Olha só. E, aliás, né, sobre a negociação também da troca, né, entre Pochettino e Neres. Né? O Fortaleza vive aí uma semana de movimentações no mercado da bola e o técnico Thiago Carpini tratou de esclarecer os termos da negociação, que envolve o meia Tomás Pochettino, como eu falei, e o zagueiro Neres, ambos do Vitória. Né? Em coletiva, ele foi direto. Não houve troca e sim uma saída determinada por aperto financeiro e uma oportunidade de reposição defensiva. Segundo Carpini, a negociação não foi uma permuta entre clubes. O Fortaleza decidiu liberar Pochettino por necessidade financeira. O argentino, que era uma das referências técnicas do elenco, perdeu espaço na Série B e teve desempenho abaixo do esperado, aliando um salário considerado alto no momento do clube. O Pochettino tem contrato até o final de 2027 e deve ter um empréstimo bancado majoritariamente pelo Vitória, com opção de comprá-lo no final do vínculo. O zagueiro Neres, vinculado ao Vitória, deve reforçar o sistema defensivo tricolor. Carpini destacou as características do defensor, que jogou apenas 9 vezes em 2026 sob o comando de Jair Ventura. O técnico disse ainda que a movimentação só aconteceu por conta da Série B. Se o Fortaleza estivesse na Série A, não havia a negociação. Vamos ouvir o que disse o comandante tricolor? Roda aí. Em relação ao Pochettino, acho que como é um assunto um pouco delicado, eu prefiro que a diretoria se posicione em relação a isso. Ele não estava fora dos planos nem do Fortaleza, nem da diretoria e nem do Carpini. Tanto é que o Pochettino tem mais de 30 jogos comigo. Ele vive o seu melhor momento aqui no Fortaleza? Não. É um grande jogador? Grande jogador. É um jogador que a gente imaginava que fosse desequilibrar nessa Série B. Hoje a gente está com mais de 15 jogos, mais de 15 jogos, e a gente ainda não teve um grande momento, um jogo onde ele foi o protagonista. E aí quando você vai para as questões que hoje a gente atravessa um momento financeiro delicado, eu acho que o clube tomou esse caminho baseado na necessidade. E o Neres não foi uma troca, a gente não foi lá, eu quero o Neres, toma um Pochettino, a gente não é... As coisas que vocês enxergam, a gente enxerga também, cara, a gente tá no futebol, né? Não é assim, não, que troca burra, não foi uma troca. Foi uma oportunidade, nós precisamos de mais um zagueiro. Respeito a sua opinião em relação ao Neres, mas se ele for do mesmo nível do Gasal, do Luan, tá bom, porque os dois são muito bons zagueiros, eu estou muito feliz com meus zagueiros. Os melhores são os que estão comigo, são bons demais, e o Neres é bom também com outras valências, outras capacidades. Pois é, e olha só, quem jogou ontem também foi o Ceará. E debaixo de muita chuva, o Alvinegro saiu com a derrota mais uma vez. Jogo longe de casa. O palco foi o estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Um cenário bem diferente da capital cearense. Aqui é verão, lá é inverno. Apenas 15 graus e muita chuva. Pense num frio. O gramado estava completamente encharcado e foi nesse cenário que o Vozão tentou se recuperar da derrota na rodada passada. Ainda sob o comando interino de Anderson Batatais, o Ceará entrou em campo com mudanças na equipe. Esquema 4-4-2. Júlio César na zaga, os jovens Pedro Esli e Gabriel Silva formando a dupla de volantes e no ataque, Luca e Mateuzinho. E a chuva não possibilitou com que eles jogassem. E aí nós perdemos muito, perdemos nossa condições técnicas todinha, nossa condição de jogo, que nós tínhamos trabalhado para esse jogo. Pois é, e com mais água do que grama no campo, o resultado foi um jogo daqueles, viu? O Juventude teve uma grande oportunidade de abrir o placar.
mas a bola simplesmente parou na água, impedindo a conclusão da jogada. Em condições normais, as chances de o atacante jaconeiro marcar seriam bem maiores. Sorte do Vozão. As duas equipes apostavam em chutes de média distância para tentar surpreender os goleiros, que precisaram se virar e evitar qualquer falha. Mas aos 25 minutos, Safira abriu o placar para os donos da casa, fazendo um gol, parecendo que estava escorregando num tobogã. Ele escorou no canto direito de Richa e colocou o Juventude em vantagem. Com o gramado parecendo uma piscina, a bola aérea virou a principal alternativa. Em cobrança de escanteio, Raí levantou na área e Gabriel Pinheiro subiu firme para marcar o segundo. O Alvinegro foi para o intervalo com 2 gols de desvantagem, mas ainda teve a chance de diminuir na primeira etapa. Sanches levantou na área, Melk apareceu livre e acertou o travessão. Que pecado não ter entrado. No segundo tempo, Melk voltou a ter outra boa chance. Mais uma vez apareceu livre, porém, novamente, o estado do gramado atrapalhou a finalização. O Juventude buscava o terceiro gol. O Ceará tentava reagir e diminuiu o prejuízo. No fim das contas, os donos da casa administraram a vantagem e confirmaram a terceira vitória consecutiva. Já o Alvinegro chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer. Nós viemos para jogar futebol, né? Infelizmente foi aquabol. E isso, o Juventude mais adaptado, um time mais pronto, né? Para brigar para G6, G4, né? Uma equipe totalmente física, né? Eles sobressaíram. Mas infelizmente hoje nós entramos com mais jogador, com mais condições técnicas, com mais leveza para jogar e infelizmente nós não estávamos preparados para uma chuva, com um toró de chuva que caiu e esses atletas, tanto é que eles saem, porque eles não conseguem colocar em prática aquilo que eles conseguiriam, né, com um campo mais seco, né, que é Melk, que é João, que é Esli, que é Mateuzinho, né, e o próprio Luca, né, tá certo? Então, a estratégia foi por água abaixo diante de uma equipe que já está preparada e nós estamos correndo para preparar uma equipe ainda. Pois é, agora fica aqui o questionamento, né? Porque se o time estava desde sábado, desde sexta-feira, aliás, estava chovendo desde sábado lá em Caxias do Sul, por que insistiu então com jogadores de velocidade ao invés de jogadores mais físicos, né? Fica aí um questionamento para o Anderson Batatais. Mas agora vamos dar uma olhadinha aqui na tabela da Série B, porque esse resultado colocou o Vozão ainda mais próximo da zona de rebaixamento. Olha só, o Ceará está na 14ª colocação com 17 pontos, mas olha só, vai ter confronto direto na terça-feira entre Botafogo de São Paulo e CRB. Os dois aqui também colados na zona de rebaixamento. Se um deles vencer, né, o Ceará pode cair de posição, pode cair para a 15ª colocação e ficar também, né, nos mesmos 2 pontos ali próximos ao Z4, de situação difícil para o Alvinegro de Porangabuçu, que agora, né, com o técnico Daniel Paulista, né, vai tentar ali conseguir a primeira vitória dele no comando do Vozão, que vai enfrentar o Goiás. O seu ex-time também vai ter o reencontro de Moza, né, atual técnico do Goiás, com o seu ex-clube, e Daniel Paulista também com o Goiás, né, também o seu ex-time, né, clube que comandou também. Olha só, pessoal, vamos para uma rápida pausa aqui no seu Jogo Aberto. Já já tem seleção brasileira para o jogo de daqui a pouco e a vitória do Floresta. Não sai daí, garotinho, que a gente volta rapidinho, VaptVult.
Jogo aberto de volta para repercutir o jogo do Floresta neste final de semana pela Série C. O time de Leston Júnior encarou o Barra e voltou a vencer depois de 2 derrotas. Lobo da Vila em campo para mais um compromisso na Série C. Dessa vez contra o Barra de Santa Catarina. E no calorão do PV, o Floresta mostrou serviço, tendo superioridade no começo do jogo. 2 chances com Buga e com Eliandro. Até que aos 22 minutos a bola entrou. Jogada trabalhada no lado esquerdo. Kaique recebeu o passe enfiado e teve toda a liberdade para tocar para Garratti, meter no fundo da rede. Depois do gol, os visitantes deram as caras. 2 chances. A mais perigosa foi no começo da segunda etapa. Vinícius Popó deu um chute de cabeça, mas Deimison encaixou tranquilamente. E quase que a categoria fez ampliar o marcador no Presidente Vargas. Contra-ataque do Lobo, tendo bola rasteira na grande área. E Copete quase fez esse lindo gol de letra. E quase também que o pescador caçou o canídeo cearense. Simon dominou no peito e chutou no travessão. E outra chance de perigo. Elvinho não desistiu da jogada e cruzou para Bernabé. Ele mandou de cabeça, mas milagrosamente Deimison salvou o Lobo. Para tirar esses sustos de uma vez, aos 37 minutos, escanteio para o Alviverde. E a bola sobrou para Islan matar a parada. E ainda deu chances para fazer o terceiro com Rafinha, só que ele mandou a bola na trave. Não ampliou, mas ainda no finalzinho teve tempo do Barra diminuir. O zagueiro alemão foi na área e de cabeça mandou no canto esquerdo de Deimison. Dessa vez não deu para ele. Mas deu apenas nisso mesmo. Fim de papo, 2-1. E o Floresta volta a vencer na Série C. E de volta no G8 da competição, nosso Floresta. Olha só, final de semana teve também mata-mata da Série D. Jogo de volta, né, da segunda fase. 3 equipes cearenses jogaram, né? Vamos dar uma olhada como foram esses jogos. Olha só, começando primeiro pelo jogo do Iguatu, que empatou com a Tuna Luso no Morenão, o jogo da ida, né? Iguatu tinha vencido em Belém por 2-1. E olha só o tempo lá em Iguatu caindo muito. Choveu muito por lá, né? Mas falando do jogo, né, na primeira etapa teve pênalti para o Iguatu. E Matheus Lima, de Cavadi, olha só que categoria, hein? Abrindo o placar no Morenão. A Tuna Luso até empatou, né, no final do jogo ali, né, no final do jogo, mas contou com a vitória, né, no jogo da ida. O Iguatu está classificado à próxima fase, né? E quem deu adeus à competição, infelizmente, foi o Maracanã, que depois de empatar no jogo da ida em 1-1 na volta, em Maracanaú, por 0-0 contra o Imperatriz. A decisão foi para os pênaltis e deu melhor para a equipe maranhense, né? No pênalti decisivo de Wilker, a bola foi na trave, o camisa 8 aí desperdiçou a cobrança, sendo assim o Maracanã se despede da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas a alegria para o Ferrão, que se classificou ontem diante do Central, no estádio Presidente Vargas. No segundo tempo, Ciel fez uma grande jogada, né? Cruzou, só que o zagueirão do Central, ó, deu uma forcinha, uma ajudinha, aí, empurrando para o fundo do gol. E aí no final do jogo, o Ciel também fez um lindo passe inteligentíssimo, aí o Ciel, craque de bola, fez um lindo passe para Kiwan matar a parada para o Ferroviário, classificado para a próxima fase da competição. E agora, depois daí, você está vendo o gol do Ciel, aliás, do Kiwan, passe do Ciel, gol do Kiwan para classificar o Ferroviário à próxima fase. Olha só, pessoal, vamos ver agora
quais serão os adversários das nossas equipes cearenses nessa terceira fase? Vamos ver aqui, ó. Aliás, depois disso, né, vamos aí para o próximo bloco. A seguir, claro, você vai ver quais serão os adversários aí do nosso time cearenses na Série D e também, claro, tudo sobre o Jogo do Brasil de hoje. Vamos sair daí, voltamos já já. Olha só, pessoal, vamos falar de Copa do Mundo, meu povo, porque ontem tivemos o primeiro e único jogo, né, do dia de mata-mata, né, 16 avos de final. África do Sul e Canadá jogaram na Califórnia. Vamos rodar aqui o chaveamento da competição, de como é que foi, olha só. Chaveamento da Copa, o Canadá venceu da África do Sul, gol nos acréscimos aí que classificou a seleção canadense aí para as oitavas de final. Pela primeira vez na história, nas oitavas de final, vai pegar ali o vencedor de Holanda e Marrocos, olha só. E meus amigos, olha só, o Jogo Aberto tá ficando por aqui. Amanhã, Maísa Pestana já estará aqui de volta com a resposta, né? Se o Brasil estará eliminado ou classificado. É cruel, meus amigos, rapaz. E hoje vou estar lá no Imprensa aí para fazer a cobertura do jogo. Amanhã você vai ver tudo aqui no Jogo Aberto. Valeu, garotinho! O Brasil, Brasil, Zil, 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 simbora, valeu!